Boa noite. O pessoal já está chegando. Rosário, Aldenora. Que a paz de Deus continue nos envolvendo, hoje, agora e sempre. Eu só vou pedir, Aldenora, que você vá me dizendo a questão do tempo, porque aqui eu não estou vendo, né, no Instagram. Tá certo? Vamos dar mais um tempinho para ver se o pessoal vai chegando, para a gente começar o trabalho da noite de hoje. Na paz do Cristo. Ok, Aldenora. Ah, e me diga também quando começar, viu? Se já são as 20 horas. Cleide, nossa grande amiga, boa noite. Obrigada aí pela participação de todos vocês. Já vou logo agradecendo desde já. Pronto, podemos já começar o trabalho da noite de hoje e pedindo, não é, assistência amiga dos bons espíritos. Um dia muito especial para todos nós, para todos aqueles que desejam o bem e procura vivenciar o Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, nós vamos pedir em especial a todos que estão nos assistindo as vibrações amorosa, para que possamos, junto com nossos bons pensamentos, auxiliar também a espiritualidade, que precisa da nossa ajuda, que precisa também de todos os elementos fluídicos da matéria para fazer o socorro e manter a paz no nosso Brasil. Então, é com esse sentimento e com este pensamento, nós pedimos a todos vocês que nos acompanhem na prece de início dos trabalhos da noite de hoje. Querido Ismael, o protetor da nossa pátria, da pátria do Evangelho, rogamos as luzes e o amparo de toda a espiritualidade, para que reine a concórdia, para que possa tocar nos corações de todos os nossos irmãos o amor, a paz, para que possamos construir um país melhor dentro da justiça, dentro da solidariedade e da fraternidade. Dissipa as trevas, ilumina os corações de todos aqueles que estão à frente desse trabalho de conduzir vidas. Confiamos no Cristo, confiamos na espiritualidade amiga, que a paz reinará entre nós, porque é esse o desejo maior de todos que estão aqui encarnados nessa terra chamada Brasil. E com essa certeza, Senhor, também nos auxilia nesse trabalho da noite de hoje, para que possamos ser
fiel aos teus ensinamentos e levar à luz da doutrina todos os seus ensinamentos às criaturas que aqui estarão nos assistindo, encarnadas e desencarnadas, na tua santa e divina paz, hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, é com muita alegria que a gente está de novo realizando um trabalho tão glorioso, divulgar a doutrina, falar de Jesus em momentos tão cruciais na vida de todos nós. Porque se encontramos aqui, é porque a gente tem um trabalho a desenvolver nessa pátria do Evangelho, no nosso querido Brasil. E é com essa alegria que a gente vai falar, não é, sobre o tema que nos foi destinado, que é justamente o trabalho de assistência e promoção social, que faz parte, né, de uma série de palestras voltada para essa tônica. Né? Então é muito importante até para a gente se situar e tomar conhecimento de como funciona e o que permeia todo esse trabalho de assistência e promoção social nos centros espírita. E é importante para a gente dizer, né, ou para a gente pensar um pouquinho o que norteia o trabalho de assistência e promoção social na casa espírita. Essa é uma pergunta que a gente se faz, né, e a gente espera dar condições a vocês, e muitos já sabem como é que funciona, de entender como é a sistemática do trabalho de assistência e promoção social nos centros espíritas. E que trabalhos, também é uma outra pergunta que se possa fazer, é que trabalhos são realizados nessa natureza, né? Então, quem já frequenta muito uma instituição espírita e que está envolvido com esses trabalhos, é muito fácil responder essas duas perguntas, porque já tem a prática do dia a dia na instituição. Mas para algumas pessoas ainda que não se engajaram no trabalho dentro do centro espírita, que são apenas pessoas que assistem às reuniões e que ainda falta aquele passo para se envolver. Embora a gente sabe que com a pandemia, esses trabalhos eles ficaram restritos, mas eles não deixaram de existir, né? Presencialmente como era antes da pandemia. E como esses trabalhos são importantes na instituição espírita. Então, e o que norteia qualquer trabalho de assistência e promoção social dentro do centro espírita, o que norteia, e a gente não pode de forma alguma perder isso de vista, é que é baseado, fundamentado no Evangelho de Jesus. Então, o que norteia o trabalho social, ou todos os trabalhos da casa espírita, não pode ser deixado de lado, e a ênfase maior é em relação ao Evangelho de Jesus. A prática da assistência e promoção social é justamente colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, do ponto de vista material e espiritual. Porque a gente também não seria bom se só se interessasse ou se a ênfase de uma casa espírita fosse única e exclusivamente na questão assistencial do ponto de vista material. Então, são duas coisas que devem caminhar juntas. A questão, os trabalhos de ordem espiritual da casa espírita, que é a mestra, não é? É o principal mesmo, é justamente compreender essas relações
espirituais e materiais, para que se possa realizar um trabalho integrado de construção do homem integral, do ponto de vista corpo e espírito. E é baseado nisso que a gente vai ver que existe, como tudo, né? Tem que ter as normas, tem que ter as orientações para desenvolver o trabalho na casa espírita. Então, existe na Federação Espírita a área de promoção social espírita, onde justamente existe um documento, foi elaborado um documento para servir de referência para nortear o trabalho de assistência e promoção social nos centros espíritas. E para a gente só ter uma ideia como esse documento é tão importante e dá as diretrizes e o objetivo por que existe esse trabalho de assistência. E que trabalhos são esses? E qual é o objetivo para a realização desses trabalhos? Então a gente vai lá ver nesse documento que um dos objetivos é criar espaços de convivência que favoreça o processo evolutivo do espírito encarnado através do trabalho da benevolência e da fraternidade, com vista à transformação da sociedade pelo pleno exercício da caridade, como entendia Jesus. Então veja qual é o objetivo de realizar esses trabalhos na casa espírita. É claro que cada casa espírita, ela vai realizar os trabalhos de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o número de voluntários, de pessoas que se propõem a realizar um trabalho na casa espírita. E diga-se de passagem que qualquer trabalho na casa espírita é de forma voluntária. Não se ganha nada por isso. A não ser, eu digo assim, não existe uma remuneração para a realização, remuneração material para a realização desse trabalho na casa espírita. E como há uma variedade de trabalhos que podem ser realizados de acordo com as condições que a instituição possui, né? E permite também. Então veja que nessa colocação desse documento vai justamente mostrar, né, esse entrelaçamento do processo de caridade material e da caridade espiritual tão necessária para a realização dos trabalhos. Lembrando que promoção social, quando se fala em promoção social, é um conjunto de atividades com enfoque educativos que possibilite às pessoas, né, aos processos de produção, assim como também o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades que possam trazer mudanças de atitudes e favorecendo assim uma melhor inserção desses indivíduos na sociedade. E a Casa Espírita, ela vai oferecer diversos trabalhos, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, a campanha do quilo, né? Ou campanha da solidariedade, ou aquela campanha que as pessoas, né, não importa o nome que se denomina, porque para uns é campanha da solidariedade, campanha do quilo, em que as pessoas saem, né, se prontifica no domingo de manhã, sair nas ruas da cidade onde está inserido a instituição, arrecadar alimentos para depois ser distribuídos àqueles que frequentam, aqueles mais necessitados, que frequentam a instituição espírita. Isso é uma das atividades que são realizadas. E, inclusive, assim, a gente já tomou conhecimento, né? A Aldenora está se organizando aí, está aí ajeitando a instituição para receber presencialmente
se eu não me engano, é em outubro, para poder, não é, ter pelo menos uma reunião presencial aos domingos. Eu já tô fazendo a propaganda, viu, Aldenura? Então, é tão importante a realização desse trabalho de assistência. E um outro trabalho, que aí depende da instituição, de promoção mesmo, é a realização de atividades que permitam aquelas pessoas que são assistidas, não é? Seja pela busca do alimento para saciar um pouco a falta, não é? A falta desse alimento em casa e recebe, mas também existem instituições que oferecem cursos, né, formação para que essas pessoas que são assistidas pela instituição, elas possam também ter acesso a esse conhecimento e daí trazer para a sua vida prática, né? Eu quando estava pesquisando, e só que a estrutura da Mansão do Caminho, que Divaldo, né, fundou juntamente com seu grande amigo, que fez agora em agosto 69 anos de fundação da Mansão do Caminho, que tem uma estrutura gigantesca e tem diversos trabalhos de assistência social, e, aliás, de promoção social, né? E lá as senhoras que são assistidas, aquelas famílias, elas têm cursos de culinária, e que eu acredito que aqui também já em Pernambuco já tem centros que têm esse cuidado de fazer formação para essas pessoas. Na instituição mesmo que eu faço parte, do Alta de Souza, então existe o trabalho onde é ensinado, né, que se chamam as Samaritanas. Então era oferecida, né, antes da pandemia, o curso de costura, onde as mulheres poderiam aprender, não é, a costurar e depois mesmo fazer uso desse conhecimento para si mesma, ou para se ter alguma forma de renda para ajudar no sustento em casa. E também curso de informática para questão das crianças, né, dos adolescentes que fazem parte da evangelização infanto-juvenil. Agora, lembrando que isso vai depender muito da estrutura de cada casa, né? Uma casa que é grande e que tem assim uma colaboração, e também a gente leva em consideração a comunidade que a instituição está inserida. Então, às vezes, é um bairro que a condição social daquele bairro não permite, até porque a instituição ela vive de doações e encontram essas dificuldades. Então, cada instituição vai se adequando à forma de trabalho que pode proporcionar a todos aqueles que frequentam a casa. E aqui vale também uma ressalva, que não é só a questão que, assim, eu estou falando muito das pessoas que precisam, dos assistidos, mas aí também tem a questão das pessoas que se propõem a realizar o trabalho junto dessas pessoas. E nunca deixando de tratar essas pessoas, porque não é só a entrega dos alimentos, mas é também a forma como se faz essa entrega. Essa forma de caridade, de benevolência, de não tentar humilhar, não ser grosseiro com aqueles que estão precisando de toda uma colaboração da instituição, uma colaboração financeira. É claro que o perfil dessas pessoas, às vezes, não tem o mesmo perfil que nós temos, não tem a mesma educação, os valores, e às vezes a gente se choca, não é? E quer impor a nossa forma de ser para aquelas pessoas que estão no processo de aprendizado.
E é também um exercício de caridade com relação a essas criaturas que se encontram numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, de dificuldade, de todas as ordens de dificuldades, tanto de ordem material como espiritual, né? É bom também, aproveitando, né, que a gente vai se lembrando, que a entrega de qualquer benefício que se possa fazer a essas pessoas, o Evangelho de Jesus tem que vir à frente, né? Então, quando se distribui ou realiza dentro de uma instituição a questão da sopa, do café da manhã, isso tem que ser muito dosado com o Evangelho de Jesus. A palavra não é só a questão do alimento material, que vai saciar, assim, de forma imediata, a necessidade premente daquela criatura. E aí depois se fala do Evangelho. Nós tivemos várias experiências no trabalho que é realizado lá na nossa instituição. Então a gente recebia as pessoas no domingo do café da manhã e ia falar logo do Evangelho. Então o que acontecia? Quem já vinha com fome não prestava muito atenção, né? Porque quem está com fome vai querer o alimento. E nós começamos a melhorar o trabalho, atendendo àquela necessidade, mas jamais de deixar de levar a palavra. Fazia prece, tomava o café e aí a gente vai escutar o Evangelho de Jesus. Então, isso é também a questão do alimento espiritual, que está se levando a palavra de Jesus. Pode até ser que a pessoa naquele momento não compreenda, que aquelas pessoas que estão ali, a gente sabe que tem a formação dela religiosa, nem sempre é a espírita. Então tem pessoas que vêm, né, da religião católica, da religião protestante, porque ali elas estão em busca de atender primeiro as suas necessidades materiais. Mas não custa nada, né? E a gente também não deve deixar de mostrar a nossa visão, não como imposição, mas também permitindo que o outro tenha a oportunidade de escutar algo diferente daquilo que ela já está habituada ou foi educada naquela religião. Lembrando sempre, a gente não deve impor, né, a nossa religião. A gente deve esclarecer, responder, mas não querer que todos que estão ali, né, em busca dessa assistência, eles se tornarão espírita. E o objetivo de uma casa espírita é de acolhimento. Acolhimento de todos aqueles que vêm com as diversas necessidades. O que a gente lembra, não é, uma das que fez isso com muito primor em relação à assistência das pessoas. A Casa do Caminho, a casa que Pedro comandou e que auxiliou junto dos outros apóstolos a receber aqueles irmãos que eram marginalizados, que estavam à margem da sociedade pela falta de condições financeiras, pela questão mesmo de saúde, das próprias enfermidades que a sociedade rejeitava e não aceitava, principalmente os leprosos, e que iam à Casa do Caminho buscar o alimento, buscar o acolhimento, e lá se falava da vivência que os apóstolos tiveram com Jesus. A Casa do Caminho é o grande exemplo, não é, de acolhimento e de levar a mensagem de Jesus às criaturas que eram renegadas pela sociedade, daqueles que buscavam também não só o pão material,
né? Mas que também buscava o alimento da alma, e ali era acolhida pelos discípulos de Jesus, e que serve de exemplo para todos nós, para que a gente tenha esse olhar de misericórdia, lembrando do grande ensinamento de Jesus quando ele, né, afirma para todos nós, né, numa das passagens que ele vai dizer e que vai tocar a nossa alma, quando ele vai ensinar os discípulos. E ele diz assim: então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, esse é o grande ensinamento, é o chamamento para a caridade, para que todos nós possamos realizar, seja na casa espírita, seja onde quer que nos encontremos. Então, veja o chamamento de Jesus para a realização da caridade. Nós espíritas, né, somos muito assim conhecidos por outras instituições, porque gostamos de fazer caridade. Olha a responsabilidade de todos nós. Veja que responsabilidade dos espíritos, né, dizendo para nós que temos um compromisso muito grande, né? E só que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade, não é? Durante essa pandemia, de desemprego, de sofrimento, de famílias tão necessitadas. E aí a gente vê também que não é só os espíritas que estão realizando a caridade. Graças a Deus, tem muita gente, né? Muitas instituições de outros credos religiosos que estão aí fazendo esse ensinamento de Jesus, matando a fome de alguém, vestindo alguém, agasalhando, acolhendo. Então, é esse sentido da caridade para todos nós. E nós, né, espírita, porque compreendemos, tem uma comunicação da irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela vai falar muito bem sobre a caridade material e a caridade espiritual, né? E é interessante, né, que a caridade espiritual, ela vai explicar direitinho que é justamente a caridade espiritual, é a gente se tolerar um ao outro, né? Veja, que caridade, né? É aceitar o outro, é entender o outro. E a caridade material, que ela diz que não pode se dissociar uma da outra, todas as duas são importantes, e aí é por isso que o Centro Espírita, tendo consciência desses ensinamentos, vai trabalhando, né, para restabelecer esse processo de promoção social, mas de promoção também espiritual. Então veja como é amplo o conceito de caridade na visão espírita. Nós precisamos ter essa consciência e também quando se tem a instituição, ela tem que promover e proporcionar aos seus integrantes do Centro Espírita a realização desses trabalhos, convidando para que eles possam colocar o exercício da caridade, para que possa também fazer uso dessa prática. Então, eu preciso me apropriar do conhecimento espírita
Sim, é fundamental, mas é preciso também que eu coloque em prática e onde a gente pode fazer isso dentro da própria instituição, né? Então, trabalho, já que agora já estão começando as instituições a abrir suas portas, outras também não fecharam, mas essas que estão abrindo agora, então a gente vai vendo que o trabalho vai aparecendo, né? E as pessoas precisam se integrar, porque faz muito bem à alma, faz muito bem a todos nós quando a gente se sente útil e quando a gente começa a escutar e a observar as necessidades de cada criatura. Então, como é importante fazer tudo isso, né? Ter a empatia pelo outro, né? A gente, é como Jesus dizia, né? Pegando aqui a palavrinha de Aldenora, de empatia, é a gente se colocar no lugar do outro. É quando Jesus diz, né? Amar o próximo e fazer o bem que a gente gostaria que nos fosse feito, a gente fazer ao outro. Então, dentro daquilo que é possível a gente fazer, então a gente possa fazer isso, né? Possa levar para o outro aquilo que de melhor nós possuímos, aquilo que melhor nós temos. E às vezes não é só a questão material. Tem pessoas que estão numa situação também difícil, né? Frequenta a instituição, mas que sente esse desejo de ajudar. Então, ajudar na distribuição, na organização, né, dos alimentos, ou seja, contribuir em conseguir fazer um enxoval, as peças do enxoval para entregar às gestantes, que isso também é um trabalho de assistência e de promoção social quando se dá além da necessidade da gestante, mas vem uma formação, uma orientação para essas mães. Aí vem alguém da área de saúde, mostrar como deve tratar a criança, os seus cuidados no início. Então, tudo isso é conhecimento que está se levando para aquelas pessoas que estão ali sendo assistidas. São orientações que muitas vezes elas não tiveram a oportunidade. Então, isso é também um trabalho de promoção social dentro da instituição. Um outro trabalho também, que não é só de dar, né? Aqui assim eu fui focando no início, mas tem um trabalho que é da questão dos seminários, dos simpósios, onde se vai dar oportunidade ao conhecimento dentro da própria instituição. Então, são realizações desses trabalhos que ajudam, né, aqueles que frequentam a instituição. Além disso, a gente vê que tem a organização dos grupos de estudos dentro da própria instituição. Isso faz parte também da área de formação social espírita, de promoção social espírita. Além do acolhimento, como eu tinha dito, é preciso acolher, mas acolher com amor, com carinho, com gentileza, com afeto, todos aqueles que adentram a instituição. Isso é tão importante para que as pessoas se sintam seguras, se sintam bem-vindas na instituição. E que durante todo o processo que se está dentro da instituição, né, elas se sintam confortável espiritualmente. Porque se chega numa instituição, ninguém liga, ninguém dá uma boa noite, ninguém aconchega, ninguém vai lá, não chega perto do outro, aí a pessoa sai, entra, não fala com ninguém, também ninguém procurou saber quais são os seus interesses, se deseja trabalhar, não é? Então, é preciso que dentro da casa espírita realmente se sinta, não é, a presença do Cristo, essa presença de envolvimento que Jesus nos acolhe todos os dias, a cada dia que surge, a cada noite que
que aparece para todos nós é bênção de Deus. Então, com essas bênçãos, a gente também possa receber os nossos irmãos, tendo esse acolhimento e recebendo todas as doações de gêneros alimentícios, de vestuários, de materiais utilitários em geral. Há instituições também que realiza, não é, que é outra atividade, é do bazar, onde são vendidas peças e o dinheiro é revertido para muitas vezes ajudar no Natal das crianças, que é ofertado todos os anos. Então, são esses trabalhos de assistência e promoção social que vai dando, não é, vai favorecendo o acolhimento e também o processo educativo dessas criaturas. Há instituições que elas realizam também esse trabalho de orientação. Então, trabalhos com relação, que a gente sabe também dos processos de obsessão, da influência negativa na questão das pessoas que estão assim vulneráveis ao álcool, às drogas. E ali vai para a instituição, tem um trabalho de acolhimento, então, e também tem um direcionamento para as instituições que realiza também um trabalho de parceria, né, com a instituição. Então, por exemplo, existe o CAPS, que é uma instituição, um órgão da prefeitura, é um trabalho que eles realizam com as pessoas, não é, que são usuários de substâncias ilícitas. Então, essas pessoas, elas também têm um acolhimento. Então, muitas vezes, a gente sabe como funciona, onde funciona. Então, vamos fazer o trabalho juntos, né? Você vai, se assim desejar, ter aqui o acolhimento, assistir às reuniões, mas você também precisa dessa assistência material. Então, vai sendo encaminhado, vai ser direcionado. Porque, às vezes, as pessoas nem sabem. Mora no bairro, mas não sabe onde está localizado essas instituições do governo, não é? Que também faz um trabalho sério e que a gente precisa saber para a gente também direcionar, orientar essas pessoas a procurarem esses órgãos também. Então, é um trabalho de promoção social, né? Você vai trabalhar junto dentro da casa espírita, mas a gente também pode orientar essas pessoas a buscarem, né? A gente lembra eu digo assim, quantas vezes a gente também orientou, vá no AA, Alcoólicos Anônimos, porque é uma instituição bem específica para acolher, né? E continue frequentando aqui a instituição, continue frequentando as reuniões doutrinárias, porque são trabalhos, né, que precisam ser orientados pelos dois caminhos. Então, isso é contribuir também para a sociedade. Então, veja quanta riqueza, quantos trabalhos são realizados dentro da casa espírita, e é claro que tudo isso segue, não é, uma orientação. É bom sempre, não é? Como é que se deve realizar esses trabalhos? Não é? O que é que norteia? E também tem um documento de orientação ao centro espírita, não é? Que vai justamente orientar como fazer esses trabalhos. Porque às vezes a gente realiza o trabalho, não, vamos fazer, né? Mas às vezes tem essas orientações contidas nesse documento, vai nos ajudar dentro da instituição como a gente deve fazer. Ou será que como a gente está fazendo, é dessa forma mesmo? A gente pode otimizar isso, melhorar mais, não é? Quais são as experiências de outras instituições? Enfim, a gente vai trocando ideia e vai vendo se está, não é, coerente com a doutrina espírita, não é? Porque
entregar alimentos, qualquer um pode fazer. Mas eu preciso entregar esse alimento, mas eu preciso entregar algo mais nesse alimento. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso envolver as pessoas. Quando eu falo envolver, é envolver no amor fraternal, não é? Respeitando a maneira de pensar, a maneira de ser de cada um, mas eu preciso falar de Jesus. Eu preciso mostrar para esta criatura, para aqueles que estão ali, que muitas vezes estão assim, mesmo sem amor, ou desesperançosos, ou tão sofridos, que precisa desse acolhimento. Então, foi na internet. Então, para poder que a gente possa entregar. Olha, eu gostaria também de lembrar que aí eu me lembrei de uma coisa, como é importante nesse trabalho. Foi a visão de Eurípides Bazanov. Como é importante agora é para nós mesmos, espírita. Porque nem sempre todos que frequentam são espíritas, como eu acabei anteriormente falando. Mas a gente que já conhece a doutrina, eu me lembrei muito da visão de Eurípides Bazanov. Então, Eurípides é considerado o apóstolo da mediunidade. Ele foi dormir e teve um desdobramento, né? Ele foi levado, enquanto na emancipação do sono, ele foi levado volitando. E por mais que ele fizesse para voltar para o corpo físico, ele se sentia assim teleguiado pela espiritualidade. Há um ponto que ele ele aterriza, né? Num lugar muito bonito, cheio de relvas, lugar realmente em que ele ficou muito satisfeito de ter chegado naquele local. E distante, ele vê a figura de um homem sentado com muita luminosidade. E ele para e sem saber o que dizer, por aquele momento tão grandioso, ele se aproxima daquele homem e ele reconhece que era Jesus. E naquele momento, ele começa a se lembrar de todas as passagens de Jesus, de toda a sua história de vida e também da forma como ele não foi compreendido. E ele cria coragem e observa que Jesus estava chorando. E ele vai fazendo um esforço e aquilo lhe comoveu profundamente. E ele pergunta a Jesus se ele estava chorando pelos incrédulos do mundo. Naquele momento, Jesus olha para ele e diz assim que não estava chorando pelos que não acreditavam. Ele estava chorando por aqueles que conheciam o Evangelho de Jesus, mas não praticavam. E depois disso, Eurípides volta ao corpo físico e a partir depois que ele acorda, a sua vida passa pela grande transformação. Ele vai atender aos doentes, ele vai ao encontro dos que estavam famintos, ele vai ser realmente aquele apóstolo da caridade. Então, veja qual é a nossa responsabilidade, conhecedores do Evangelho, conhecedores da doutrina espírita, o que nos compete realizar. A caridade nas suas mais diversas formas, para a realização dos trabalhos de assistência e promoção social dentro da instituição, para que nós possamos viver, externizar
a caridade na sua pureza, na sua essência. Era isso, nessa visão de Eurípides de Barçanufo, que fica a grande mensagem para todos nós. Recebemos muito mesmo da espiritualidade e precisamos distribuir o muito que recebemos. Costumamos dizer que quando a gente doa ou se doa à causa da caridade, na verdade, a gente está apenas devolvendo a todos aqueles irmãos que nos buscam ou dentro da instituição, no trabalho que realizamos, nós estamos devolvendo a vida, o muito que nos foi concedido, o muito que recebemos da espiritualidade, a grande oportunidade da reencarnação, de estarmos hoje vivendo esse momento de, claro, de grande aflição, mas de grande aprendizado, de grande oportunidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, para que sejamos pessoas melhores, para que ajudemos as outras pessoas, porque a caminhada ela só tem sentido se a gente puder levar mais pessoas em torno de nós. É como se fosse uma corrida, que o interessante não é chegar primeiro na linha de chegada, mas é chegarmos juntos com mais pessoas em torno de nós. Esse é o grande desafio. É quando a gente se sente, eu preciso avançar espiritualmente. Mas essa expressão ou esse progresso que eu preciso realizar, ele não pode ser exclusivamente só meu. Ele tem que ser coletivo, porque o pensamento da gente, na sociedade, já não cabe mais você pensar só individualmente. As nossas necessidades, ao nosso progresso, a nossa conquista, a nossa iluminação, que depende de cada um de nós. Mas essa iluminação, que depende de cada um de nós, ela vai interferir no todo da sociedade. Então, se a gente se torna pessoas melhores, a gente vai contagiando, a gente vai contaminando. É um vírus, mas um vírus do amor, que possa tocar os corações de outras pessoas, que a gente possa fazer todo o bem dentro da casa espírita, que é onde nos oferece o trabalho que nos proporciona para todos nós. Então, devemos arregaçar as mangas, devemos nos doarmos, devemos realizar esse trabalho, a gente não criar dificuldade, porque cada um pode dar um pouco de si mesmo. E o trabalho está aberto. É assim que deve ser dentro da casa espírita, não é? Ninguém é dono do trabalho. Eu sempre costumo dizer, qualquer tarefa que é realizada em nome do Cristo, ela não nos pertence exclusivamente. Ela pertence ao todo que compõe aquele grupo, aquela comunidade espírita. É nesse sentido que a gente vai percebendo e vai realizando esses trabalhos tão importantes para que se pratique a caridade e para que oportunize para aqueles irmãos que buscam a casa espírita no nosso convívio. É porque eles sentem confiança, eles acreditam que ao chegar e ao receber cada donativo desse, eles vão estar próximos ou se sentindo valorizados, apesar das condições que não são favoráveis a eles, mas que eles são acolhidos como irmão. Então, perceber isso é como a irmã Rosália, na mensagem que ela vai falar sobre isso que eu tinha dito antes, ela fala muito isso, quando às vezes a gente rejeita um mendigo ou a gente não dá a devida atenção que deveria, muitas vezes a gente a gente não sabe qual é a nossa relação com aquele indivíduo. E pode ter sido alguém muito querido em outras vidas. E a gente deixa se levar
pela aparência, pela condição física, pela condição social que ele hoje se encontra. E ela dizia assim, que muitas vezes ela teve que pedir ajuda àqueles que ela tinha auxiliado. Então veja como na nossa vida, na nossa relação espiritual, a gente vê que essas posições elas se invertem. E só o amor é que vai nos colocar na posição mais fidedigna do seguimento do Cristo, de dizermos que somos seguidores do Cristo. Então, é nesse sentido que a assistência e a promoção social, ela deve ser pensada, ela deve ser trabalhada, ela deve ser vivida na casa espírita, para que a gente realize esse trabalho de crescimento, veja, de crescimento de todos que fazem parte do movimento espírita, de todos que estão realizando um trabalho na casa espírita. É essa a grande mensagem, né? E a gente vai lembrar também, buscando o livro dos Espíritos, só para reforçar, né, tudo isso que a gente está falando, e diz assim, na pergunta justamente 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, deixa eu ver aqui, só relendo novamente, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual, como entendia Jesus? Quase que não saía, não foi, meus irmãos? E aí ele responde, benevolência para com todos, veja só, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, é esse sentido de caridade que Jesus nos convida, né? Que os Espíritos vai nos dizer como Jesus entendia. E Jesus fez justamente isso. Ele foi benevolente com todos. Ele foi indulgente, veja só, ele atendeu, né, que se criticava muito Zaqueu, que era um homem de posses, e como era que Jesus, né, iria comer na casa dele, aceitar o convite dele. Aí provando que Jesus era benevolente com todos, indistintivamente, aquelas pessoas que faziam que faziam a sociedade. Então Jesus nunca fez restrições, né? E ele dá justamente a prova no próprio Calvário, quando ele está entre os ladrões. A indulgência, né? Aliás, a benevolência para com todos. Então ele tem um olhar diferente para aquele que reconhecia, aquele ladrão que reconhecia que Jesus não merecia estar entre eles. Além do mais, ele fala aqui, né, os Espíritos dizem, indulgência para as imperfeições dos outros. Olha, veja só, os seus discípulos, eles tinham as suas imperfeições, mas, por exemplo, ele sabia que Pedro ia negar. No entanto, Jesus, ele foi, como é que se diz, indulgente. Ele foi indulgente com as imperfeições de Pedro. Ele foi indulgente com Judas, que o traiu. Então, em todas as situações por onde ele percorreu na sua caminhada, ele foi indulgente com as imperfeições dos outros. E além do mais, por último, perdão das ofensas. Então veja que Jesus dá justamente, não é, no momento da crucificação, ele vai fazer, não é? Ele vai vivenciar essa caridade para toda a humanidade. E ele diz assim, perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. Então veja, aqui a gente vai vendo na vida de Jesus tudo isso que os Espíritos nos diz, como era que Jesus entendia a caridade.
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E isso a gente tem que levar dentro do processo de assistência. Então a gente tem que perdoar as imperfeições dos outros, daqueles irmãos que necessitam. E aqui eu não falo, não é só dos irmãos que são assistidos pela questão material, mas de todos que frequentam a instituição, das imperfeições que todos nós somos portadores, dessas imperfeições nossas, que todos nós temos. Então a gente está num processo de evolução. Então ninguém está bom 100% e ninguém também é ruim 100%. Então a gente vê que a gente está no processo de evolução. Enxergar isso, perceber isso nos nossos irmãos é a gente exercitar a indulgência para as imperfeições dos outros. E perdoar. Perdoar quando a gente não é compreendido, quando as nossas ideias não são aceitas. Esse é o exercício do perdão. E isso a gente vai vivenciar dentro da instituição, não é só fora, né? A gente vai vivenciar dentro da instituição. Por isso a gente precisa focar, não é? Nessa questão educativa dos sentimentos do nosso espírito. Focar na mensagem de Jesus, focar nos ensinamentos da doutrina dos Espíritos que nos convida incessantemente à caridade, a realizarmos o bem ao próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É esse o convite, é essa a mensagem de Jesus que a gente tem que trazer. E a gente fazer esse exercício e colocar em prática essa caridade material e essa caridade espiritual. É essa mensagem que a gente gostaria de trazer na noite de hoje para todos nós, para incentivar, para que a gente possa, se permitir auxiliar dentro da casa espírita. Eu só tenho muito que agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite, pela assistência, pelas mensagens que vocês botaram aqui, né, por tudo que vocês têm assim emanado, e a gente sentiu isso, né? Então, muita gratidão. Agradecendo ao Aldenor, ao convite, aos irmãos, né, que Deus abençoe, e convido a todos para que a gente possa agradecer a Deus esse momento da noite de hoje. Querido Jesus, te agradecemos os momentos de amor, de luz que derramasse sobre todos nós. Que as bênçãos da noite de hoje se estenda a esses lares desses irmãos que estiveram presentes, nos auxiliando e que estiveram disponibilizando do seu tempo para escutar a tua mensagem. Que as bênçãos do céu derrame sobre o nosso país, que a paz reine entre os homens, hoje, agora e sempre. Obrigada, meus irmãos. Boa noite na paz do Cristo.